Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar início a mais uma discussão sobre o nosso projeto de extensão, projeto que tem o nome de Proposta de Assessoria Administrativas voltadas aos pequenos empresários, aos pequenos empreendedores, e a gente está trabalhando com um módulo de formação de preços e gestão de custos. E hoje nós vamos dar continuidade nesse conceito, né? Hoje nós vamos trabalhar com algumas dicas com a boa formação de preço. Como que eu posso conduzir a minha pequena empresa e estabelecer sobre ela condições com uma boa formação de preço. Aí nós temos inúmeras possibilidades, né? O preço é uma variável sensível, que o pequeno empreendedor ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ter essa informação. Formar preço, o preço é uma variável sensível, portanto, formar preço é algo que deve ser levado com bastante afinco, com bastante seriedade. É uma variável que possivelmente pode levar a empresa, ajuda a empresa a ter sucesso, ou pode contribuir fortemente a empresa ao fracasso. Então, a gente tem várias situações que nós podemos trabalhar em cima dessa possibilidade da formação de preço. E sobre hoje, nós vamos dar continuidade na discussão da aula passada, né, do projeto da aula passada. Nós vamos falar sobre a variável preços. Na aula passada, a gente falou sobre markup, o índice formador de preço, como que a gente pode utilizar o índice formador de preço lá no pequeno empresário, pequeno empreendedor. É um índice que ajuda muito lá na formação de preço dessa variável tão sensível. Então, a formação de preço é o sucesso, né? Quer dizer, o sucesso empresarial pode não ser somente consequência de uma decisão de preço. Contudo, o preço equivocado é um produto certamente que o levará a um insucesso. Formar o preço de maneira equivocada ou simplesmente não ter a formação do preço, colocar algo baseado no achismo, isso é muito arriscado para o pequeno empreendedor. O pequeno empreendedor ele não deve correr riscos desnecessários, levando em consideração que há riscos que a gente corre e não tem como não ter a possibilidade de risco, por exemplo, os riscos externos, né? Então, são vários tipos de risco que a empresa corre, ela está no dia a dia submetida às condições que o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, ele está sujeito, né, a situações aí inusitadas de política econômica, etc. Então, objetivos da formação de preço: proporcionar a longo prazo o maior lucro possível. Então, veja, essa variável sensível, que é o preço, ele pode proporcionar a longo prazo uma maximização no lucro da empresa, ou não, ou minimizar a lucratividade da empresa. Então, veja a necessidade de formar o preço com responsabilidade, tendo a consequência do sucesso ou até mesmo do fracasso. Então, permitir a maximização lucrativa na participação de mercado, quer dizer, faturamento, lucros, devem ser aumentados, efeitos negativos, a empresa deve se levar em consideração como que vai se fazer isso, né? Então, a variável formação de preço, ela está voltada ao faturamento. É uma variável, quer dizer, o preço, ele está vinculado às vendas. O somatório das vendas, eu tenho faturamento. Isso ou tem efeito negativo, quando eu tenho um preço subestimado, um preço aquém, ou quando eu tenho um preço superestimado, um preço além dos meus concorrentes. Então, tem um efeito, tem uma consequência para a empresa isso. Então, a gente tem que levar em consideração a formação de preço, tendo em vista que isso faz com que a empresa possa maximizar ou minimizar a sua rentabilidade no final de cada mês. Então, os objetivos de uma boa formação de preço colocam: 1, maximizar a capacidade produtiva. 2,
maximizar o capital empregado para perpetuar os negócios de modo autossustentável. Então, é uma empresa, ela é constituída com a proposta de se perpetuar no mercado, ou seja, ela ficar sem uma data de encerramento. Então, a empresa, ela não tem data de término, ela é constituída para ficar por muitos anos, muito tempo no mercado, gerações, passando de geração para geração. Então, assim, para isso, a empresa ela deve ser submetida a condições de gerenciamento sustentável, eficiente, eficaz, para que ela tenha condições de perpetuar no mercado. Então, o preço está vinculado à maximização de lucro, à maximização de capacidade produtiva, à maximização do capital empregado, como que eu vou conduzir a minha pequena empresa, do investimento que deve ser feito lá na condição de capital inicial. Então, todas essas variáveis devem ser levadas em consideração, como que eu vou trabalhar essas variáveis no formato, na questão da formação de preço. Aí tem, por exemplo, eu vou dar para vocês algumas dicas. Tem uma teoria que chama-se custo pleno. Tem uma outra teoria que chama-se custo de transformação. Então, são teorias que trabalham a formação de preço. Eu vou dar essas dicas para vocês nessa aula de hoje. E depois vocês vão continuar estudando, procurando esses conceitos. Primeiro, custo pleno. Preços estabelecidos com base nos custos plenos ou integrais. Custos totais de produção. Acrescidos das despesas de vendas, de administração, margem de lucro desejada, custo de transformação. Então, aí, o outro, custo de transformação, outra teoria. Preço estabelecido com base apenas nos custos de transformação. Né? São considerados os cálculos. Custo de transformação seria materiais diretos, sobretudo a matéria-prima. Então, assim, basear só na matéria-prima e nos materiais diretos para formar o preço, pode ser uma opção, dependendo da atividade que a empresa tenha, pode ser algo simplificado. Então, assim, além do markup, a gente tem outras possibilidades para formar o preço, né, que eu estou passando para vocês a cada discussão. Tendo em vista que o markup, ele é muito eficiente, ele é muito simplificado, é muito prático. Então, aí a gente trabalha, eu vou trabalhar sobre o custo pleno para formar o preço da minha pequena empresa, ou eu vou trabalhar sobre o custo de transformação para formar o preço da minha pequena empresa, ou eu vou trabalhar sobre a questão da aplicação do markup. Então, eu vou escolher o melhor método. Tá? E essa escolha é feita após a tentativa. Ninguém poderia dizer para a empresa A, empresa B, empresa C, que o método A, B ou X é o melhor, sem primeiro testá-lo. A teoria não me diz muita coisa, eu preciso da prática, em termos de formação de preço. Eu preciso aplicar o método para saber o resultado. Tá? Não é possível, é simplesmente olhar um relatório e dizer que tal empresa, aquele método é mais eficiente, antes de testá-lo. Então, é comum que uma empresa teste 5, 6 métodos de produção, de formação de preço. É comum isso, para ver qual é o melhor. Ou tem algumas pequenas empresas, ou médias ou grandes, que trabalham com mais de um método de formação de preço. Cada método, ele tem uma especialidade. Um método é gerencial, específico no gerenciamento. Outro método ele pode ser específico para atender a legislação. Então, tudo isso é possível dentro do gerenciamento. Cada método é específico por uma determinada função. A minha empresa ela pode ter mais de uma maneira de formar o preço. Não precisa ter uma só. Então, isso nós vamos conhecendo isso. A empresa ela vai escalando o seu gerenciamento, ela vai evoluindo os seus pensamentos. É importante que a empresa saia do zero. Gerenciar a pequena empresa é necessário. Eu preciso ter o gerenciamento da minha empresa, eu preciso ter a gestão da minha pequena empresa.
eu preciso formar o preço, eu preciso formar o preço do serviço, do produto, da produção da minha empresa, seja qual a posição mercadológica, né? Seja varejo, seja produção ou seja prestação de serviço. Isso são as 3 posições mercadológicas de mercado. Como que nós vamos formar o preço do meu serviço? Como que nós vamos formar o preço do meu produto que eu estou produzindo? Como que eu vou formar o preço do produto que eu estou vendendo lá no varejo, lá na minha loja? Então, tudo isso deve ser testado. A minha missão nesse projeto de extensão é dar uma luz, é fazer com que o pequeno empreendedor ele possa ter uma luz, um norte. Então, nós vamos norteá-lo, né? Pegá-lo na mão e levar para alguma direção. E depois vocês vão ter que caminhar sozinhos, buscar, testar os métodos, ter alguém que aplique esses métodos, como que eu vou chegar na formação de preço, sempre olhando para o meu concorrente, como meu preço está melhor, meu preço está a maior, a menor, como que está o meu preço frente ao meu concorrente. Então, tudo isso nós vamos ter a possibilidade de ter essas informações após a aplicação dos métodos de custeio, da formação de preço do meu produto. Então, a gente tem essas possibilidades, né, dentro do pequeno empresário. O pequeno empresário, ele não deve descartar nenhuma das possibilidades de formação de preço, deve olhar sempre com um olhar atento ao seu concorrente, ao mercado, ao seu redor, e aplicar os métodos existentes de informação de preço, e depois, diante do resultado, identificar aqueles que são melhores para a minha atividade. A empresa A se adequa melhor com o método A. O markup, eu volto a dizer, é um índice formador de preço muito eficiente, conforme a gente passou na nossa última aula. Pessoal, e a gente vai ficar por aqui nessa discussão de hoje. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado.